Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Alexandre Mercai, sou trabalhador voluntário da Instituição Espírita e Beneficente Amor e Paz e estou aqui na página virtual no ambiente do CELI, do Centro Espírita Luiz Ismael, como fruto do intercâmbio promovido pela USE Distrital Ibirapuera, que é um evento chamado Mês do Livro Espírita, relembrando o lançamento, o mês em que foi feito o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril. Ou seja, domingo agora está se completando 163 anos do seu lançamento. E como de costume, como a gente sempre faz no trabalho espírita, a gente sempre inicia com uma prece, mas antes de fazer a prece, eu vou solicitar àqueles que desejarem colocar a água para ser fluidificada, pode colocar um copo, tá? E no final da palestra, do evento, a gente faz uma prece pedindo a fluidificação da água. Então, agora vamos fechar os olhos, serenar nossa mente, e levando o nosso pensamento ao nosso benfeitor pessoal, nosso protetor, aqueles benfeitores espirituais que amparam as nossas casas espíritas, o Amor e Paz e o CELI também. Vamos pedindo o amparo do Mestre Jesus, para que os seus benfeitores, seus mensageiros nos iluminem, nos guiem nas palavras que vão ser ditas aqui hoje, que todos nós possamos estar de coração e mente aberto para um novo aprendizado, para reforçar o que nós conhecemos, aprofundar os nossos conhecimentos, de maneira que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, para errarmos menos e acertarmos mais. Assim seja. Então, como eu havia dito, o tema, nós estamos aqui por conta do evento promovido pela USE Distrital Ibirapuera, que é o Mês do Livro Espírita. E nesse mês de abril de 2020, o tema central escolhido é o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então aí nós já tivemos, esse é um evento que já começou, a primeira palestra, se não me engano, foi dia 3 de abril, e nós já tivemos um total de 4 palestras até ontem, hoje é a 5ª palestra. Nessas 4 palestras nós já falamos sobre o medo da morte, o temor da morte, já tivemos uma visão espírita sobre o céu, sobre o inferno, e ontem o Amorim falou sobre as expiações terrestres. Eu faço um parênteses aqui para avisar que todas essas palestras, depois de gravadas, serão disponibilizadas no site do YouTube da Distrital Ibirapuera, tá? Então, quem perdeu alguma palestra, depois a gente passa o link, pode acessar e assistir. E o tema de hoje é o Código Penal da Vida Futura. Agora, antes de entrar no tema em si do Código Penal da Vida Futura, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, porque a gente está falando de justiça divina e de Código Penal. Parece até que a gente está falando de legislação. Aí eu gostaria de fazer 2 comentários aqui. Primeiro já que a gente está falando de justiça, o que vem a ser justiça? Qual que é a definição de justiça? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu quero justiça, fulano matou meu filho, eu quero justiça. Se a gente for ver aqui um pouco sobre a justiça, eu fiz uma pesquisa aí na internet, em dicionários, e tem lugares que chega a dizer que o conceito de justiça é um conceito abstrato, porque muitas vezes o que eu entendo por justiça, outra pessoa entende de maneira diferente. Principalmente se pegar países com culturas bem diferentes. Tem países, por exemplo, que a poligamia é normal, ao passo que a gente sabe com o espiritismo que o normal, a evolução tende a monogamia, vai para a monogamia. Então a justiça é um conceito relativo
do que é justo e correto. Ou seja, é uma coisa bem abstrata que nem eu encontrei escrito. Existem diversos tipos de leis. Tem leis civis, trabalhistas, tributaristas e criminais. Só que os homens são imperfeitos, então a justiça terrena também é imperfeita. Então, por exemplo, pegando o caso extremo, teve um crime, um criminoso pegou e matou, por exemplo, uma criança, matou um filho. O que a justiça terrena consegue fazer? Consegue reparar o dano? Não dá, a pessoa já morreu. Consegue pegar, trazer de volta? Consegue de alguma maneira acalmar? Por exemplo, se for uma criança, consegue acalmar o pai e a mãe? É difícil a justiça terrena acalmar, porque que o objetivo da justiça terrena, se a gente for ver, é mais isolar o criminoso para que ele não cometa mais esses crimes. Às vezes a justiça até consegue recuperar, e essa recuperação vai mais do criminoso, vai mais em relação à maneira, o que ele enfrenta, como ele vê, como ele está preparado, do que a justiça faz aqui na Terra. Então, devido a ser feita pelos homens, a justiça que a gente conhece aqui, ela é, nesse sentido, ela é imperfeita, é muito falha. Agora, e a justiça de Deus, ou a justiça divina? Porque o título do livro Céu e Inferno é o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Com certeza, a justiça divina é muito superior à nossa justiça. E a gente tem que lembrar, nesse ponto, que está lá no primeiro livro da Codificação Espírita, lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na questão 13, os atributos de Deus. Então lá a gente vai ver que Deus tem vários atributos. Ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável, então é importante a gente saber disso, que é imutável, as suas leis são imutáveis, nunca muda. Ele é todo-poderoso e soberanamente bom e justo. Agora tem um detalhe que os Espíritos da Verdade responderam para Kardec aqui. Esse detalhe o que é? Agora eu vou ler aqui. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Ou seja, se a gente fala que Deus é bom, mas não é bom supremo, tem uma coisinha melhor que ele não seria Deus, haveria um outro Deus. É basicamente isso que Kardec está colocando. Então a justiça de Deus está aqui que é soberanamente boa e justa. Então tudo que ele faz, tudo que Deus faz pela gente, a gente tem que ter essa certeza, essa fé raciocinada que Kardec coloca, que é infinitamente bom e justo. Inclusive pela situação que o mundo está passando hoje em dia. A gente pode não compreender, tá? Do mesmo jeito como de uma criança de 10 anos, que é a chave do carro e a gente nega, às vezes a criança ou o adolescente não quer entender, fica chateado, às vezes pode acontecer com a gente, mas um motivo justo e bom tem. Então esse aqui foi o primeiro livro que a gente vê que Kardec escreveu. Depois Kardec escreveu o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, que ele trata das manifestações, foi um manual seguro para fazer intercâmbio com o plano espiritual. Daí ele tirou várias conclusões, os espíritos passaram várias mensagens, ele uniu todos esses ensinamentos morais no terceiro livro, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem o quarto livro, que é o que a gente está analisando um trechinho hoje. Agora, como que o Kardec fez esse quarto livro, antes que a gente diga que ele inventou essa justiça divina, antes que de onde que ele tirou essas informações? Tá? Foi fruto de centenas e centenas de mensagens que ele analisou, e foi fruto do que ele foi aprendendo no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, baseado em todo esse conhecimento prévio, ele fez o quê? Ele fez o que está numa frase que eu encontrei de várias origens escrito de maneiras diferentes. Então, por exemplo, Platão dizia que o homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. Agora, o homem sábio aprende com os sofrimentos dos outros, porque é melhor, né? Ele não passa pelo sofrimento. Da mesma maneira, isso é de Platão, encontrei um provérbio chinês que também fala, ao invés de falar sofrimento, fala de erro, que o homem inteligente, tem uns que falam até que o homem tolo, aprende com os próprios erros, e o homem sábio aprende com os erros dos outros. Então, o Kardec aprendeu com as comunicações que vieram. Do mesmo jeito que quem trabalha em reuniões mediúnicas, que é doutrinador, que é médium, depois que termina os trabalhos, deveria de refletir naquelas comunicações para ver o que eu posso aprender com ela. Muitas vezes a gente aprende, não faça o que eu faço, porque senão você vai sofrer o que eu estou sofrendo. Muitas vezes os espíritos dizem isso de maneira indireta, que eles não perdoam determinadas situações, e a gente, será que a gente não perdoa também? Com certeza não perdoamos. Então é um aprendizado para a gente das reuniões mediúnicas. Mas voltando ao livro Céu e Inferno, Kardec também fez as mesmas coisas. E aí ele catalogou e fez o livro o Céu e Inferno. E nesse livro Céu e Inferno, a primeira parte, ele teceu vários comentários em capítulos diferentes. E na segunda parte, ele colocou dezenas de comunicações. Se não me falha a memória, tem 66 comunicações que ele colocou na segunda parte, que é para embasar, para exemplificar a teoria, o que ele colocou na primeira parte. E o tema de hoje é o Código Penal da Vida Futura, que está na primeira parte, no capítulo 7. Na verdade, o capítulo 7, o título é As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E uma parte desse capítulo é o que nós vamos ver hoje. Então, o que é o Código Penal? O Código Penal é um conjunto de leis que determina penalidades para determinadas infrações. Então, aqui na Terra, o Código Penal que a Justiça Terrena faz, tem, por exemplo, lá, um criminoso que assassinou determinada pessoa, se foi intencional, se foi premeditado, tem determinado tempo de detenção. Se matou uma pessoa, mas foi sem querer, por exemplo, foi um atropelamento, foi não intencional, também vai ser punido, mas a pena é menor. Então sempre tem os atenuantes e agravantes. Também, e vale para tudo, o Código Penal. Por exemplo, pessoa que para em fila dupla, o motorista que fura farol, para em local proibido, também tem as penalidades. Então o Código Penal serve isso, serve para reger, para regulamentar. Agora, quando se fala Código Penal da Vida Futura, a quem que se aplica isso? Se é vida futura, se aplica para todos nós, sem exceção. Se refere ao futuro da alma, ao nosso futuro. Ou seja, nós vamos ver aqui que se aplica a todos nós que cometeu alguma infração. Se aqui na Terra, que a gente tem tantas leis, a gente acaba cometendo várias infrações, principalmente as mais leves, as mais graves, graças a Deus a gente não está cometendo, que nem matar e roubar, mas as mais leves de lei de trânsito, ou às vezes não é nem lei que existe, mas, por exemplo, os bons modos de cumprimentar uma pessoa, de agradecer. Isso aí não tem lei penal para isso, mas e perante a lei de Deus? Então, o que Kardec colocou aqui nesse Código Penal da Vida Futura, que ele entendeu analisando tudo esses casos e o que se aplica para todos nós, que todos nós somos imperfeitos. E ele numerou 33 itens, ou a gente poderia colocar em 33 artigos, ou 33 leis, 33 emendas, 33 decreto-leis, seja lá o nome que quiserem colocar.
Mas eu vou abordar só algumas delas, senão a gente vararia a noite aqui falando sobre esse Código Penal da Vida Futura. O primeiro item que ele coloca aqui é que o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Ou seja, é a primeira preocupação de todo mundo que está lendo o céu e o inferno, a princípio, é um espírito encarnado, somos nós. E se está lendo, ele está preocupado em saber se a vida futura, o que vai acontecer depois que a gente desencarnar. Então, de cara, no primeiro item, ele já coloca que o espírito sofre na vida espiritual, ou seja, depois que a gente desencarna, as consequências de todas as imperfeições de que a gente não se libertou enquanto a gente está em carne e osso aqui na Terra. E o seu estado, ou o nosso estado, vai ser mais feliz ou menos infeliz, dependendo se a gente se depurou mais ou menos. Então, daqui nesse primeiro item, a gente já sabe o que a gente tem que fazer da nossa vida aqui na Terra. Todos nós encarnamos aqui, muitas vezes a gente ouve falar que nós temos uma missão, ou que nós temos uma tarefa, nós temos um objetivo aqui na vida a cumprir. Muitas vezes a gente se atém nisso, principalmente do lado material, mas, no fundo, qual que é o objetivo aqui na Terra? A gente desencarnar melhor, moralmente falando, do que quando nós reencarnamos, do que quando nós nascemos. Para quê? Para que a gente volte mais feliz para a pátria espiritual. Esse é o grande objetivo aqui da gente aqui na Terra. Aí eu pulo o segundo item, pulei, vou para o terceiro item. Não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências funestas e inevitáveis, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então aqui, o que Kardec quer dizer? Que toda imperfeição vai acarretar algumas consequências inevitáveis, alguma consequência de dor ou de sofrimento para o nosso aprendizado. Então, se a gente tem, por exemplo, 10 imperfeições, a gente vai sofrer, se eu tenho 10 imperfeições, eu vou sofrer mais do que aquela pessoa que tenha 3 ou 4 imperfeições. E se eu tenho 10 imperfeições hoje, à medida que eu vou me depurando, melhorando e tiver só 3 ou 4 imperfeições, eu vou ser mais feliz com 3 ou 4 do que com 10 que eu tenho hoje. Tá? Isso é Allan Kardec que está falando nesse item 3. Ele faz uma analogia, a mesma pessoa, o mesmo caso de uma pessoa aqui na Terra. Uma pessoa aqui na Terra que tem nenhuma doença ou uma doença só, normalmente é mais feliz do que aquela que tem várias doenças. Então, uma pessoa que só tem um problema, por exemplo, rinite alérgica, talvez seja mais feliz do que outra, que pode ter diabetes junto com pressão alta e junto com colesterol alto, por exemplo. É isso que ele quer dizer. Então, a pessoa sofre mais quanto mais imperfeição tem. Por outro lado, e pela mesma razão, uma pessoa que tem mais virtudes e mais qualidades, ela é mais feliz do que aquela que tem poucas qualidades. Então, por aqui, por esses dois itens que eu já expliquei, o primeiro e o terceiro, a gente pode ver a importância de a gente fazer a nossa reforma íntima, o nosso autoaprimoramento. Que muitas vezes a gente menciona do nosso autoaprimoramento para a nossa melhora, que a gente vai ficar melhor, vai aprender a lidar melhor com as situações da vida, vai melhorar a nossa sintonia com o mundo espiritual, que muitas vezes o que eu ouço falar é que as pessoas estão preocupadas com os obsessores, que não querem sintonizar com os obsessores. Então a gente fala, faz a reforma íntima, que vai melhorar teu padrão vibratório, vai ter menos influência. Isso é verdade. Mas aqui a gente está vendo uma outra consequência da reforma íntima. A gente vai ter mais felicidade mais rápido. Tá?
Porque a gente está nesse caminho do autoaprimoramento, que no item 4º ele vai falar que devido à lei do progresso, toda alma tem a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como se livrar do seu mal, conforme a sua vontade e seu esforço. Ou seja, depende de nós, da nossa vontade e do nosso esforço. Por isso, que quando Jesus estava para nascer, quando, segundo as tradições que estão no Novo Testamento, apareceu um anjo para anunciar a sua vida, que na verdade esse é um grande benfeitor espiritual, falou paz na terra para com os homens de boa vontade. Então a gente tem que ter essa boa vontade para ter aquela paz dentro de nós. Porque se a gente tiver uma vontade fraca, uma má vontade, a gente não consegue se livrar das nossas imperfeições, e a gente sofre mais tempo. Então, mas independente disso, Deus sempre está aberto a oferecer novas oportunidades. Então, independente da nossa relutância, da nossa má vontade, Deus vai estar sempre dando oportunidades de melhoria para a gente. Tem um palestrante no Amor e Paz chamado João Moura. Uma das frases que ele falava lá era que o banco divino não está pobre de novas oportunidades de redenção. Ou seja, nós vamos ter sempre oportunidades para nos melhorarmos, nos livrarmos do que é negativo, do que a gente precisa aprender. Então, muitas vezes, se a gente analisar a vida da gente, às vezes a gente vê situações que são recorrentes. E, às vezes, uma mesma coisa acontece na vida hoje, a gente não aprende, passam 2 anos, a gente passa pela mesma situação, passa mais um tempo, é assim mesmo. Por quê? Porque a gente não aprendeu a lidar com aquela situação. Às vezes é um relacionamento amoroso que não dá certo, entra no outro. Às vezes vai trabalhar numa empresa, não dá certo, vai noutra empresa, não dá certo, vai na terceira e quarta, até a gente cair a ficha, eu estou fazendo isso, eu estou me comportando errado, tenho que me melhorar em algum item. Lá no 5º artigo do Código Penal também tem uma outra explicação. Ele fala: o sofrimento é inerente à imperfeição, como o gozo à perfeição, e a alma traz em si mesma o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O que ele está querendo dizer? Isso aqui é mais ou menos o que já foi falado em algumas palestras anteriores, que nem o céu nem o inferno são lugares circunscritos. Que pelas tradições religiosas a gente sempre tem aquela ideia que o céu é um lugar divino, maravilhoso, bonito, cheio de anjinho, que a gente vai ficar sem fazer nada, que normalmente está lá para cima. E que o inferno é um lugar de sofrimento, de fogo, que está lá para baixo. Essa é a ideia que a gente tem aqui. E do outro lado do mundo, lá no Japão, não é assim também? A gente não é o lado de baixo dele? Será que a gente não está no inferno? Ou vice-versa? Então, para a gente, o que o Kardec está colocando, analisando todos esses comentários, as comunicações que Kardec colocou nesse livro, ou para quem participa de trabalho mediúnico, analisando todas as comunicações de reuniões mediúnicas, a gente vê que o inferno está sempre onde existe alma sofredora. Está sempre onde tem consciência culpada dos erros cometidos, das imperfeições. Então, no fundo, se a gente fala de umbral, que tem muita gente que tem medo do umbral, o que é o umbral? É a forma pensamento dos habitantes que estão lá. Que os habitantes se uniram por sintonia, pelos erros cometidos, e por conta disso eles se aglomeram em função de sintonia e tem aquelas formas de pensamentos que eles acabam criando. Então o umbral é aquela região inferior. Da mesma maneira que as colônias espirituais que a gente vê ao nosso lar, ou de algumas outras superiores, é a forma de pensamento dos espíritos que já se depuraram, que são mais felizes. No 6º artigo, ele coloca aqui que o bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos.
E aqui ele é enfático, que muitas vezes as pessoas falam, eu não faço mal a ninguém. Eu tento ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas já está de bom também, porque eu não faço mal a ninguém, eu não mato, não roubo, eu não prejudico ninguém. Sim, você não faz mal a ninguém, mas você também não ajuda ninguém, ou ajuda muito pouco, né? Você tem que fazer um bem maior. É isso que Allan Kardec está colocando aqui. Porque o fato de não fazer o bem no nosso limite máximo é resultado de alguma imperfeição que a gente tem. Então, se a gente não consegue fazer todo o bem ao nosso alcance, é porque a gente tem que fazer uma autoanálise, existe alguma imperfeição dentro de nós. Tá? Pode ser orgulho, pode ser vaidade, que mascaram algum comportamento da gente, pode ser ociosidade, pode ser alguma coisa que você não esteja vendo, fica de mãos atadas, pode ser medo. Então tem que analisar, que a gente tem que fazer o máximo de bem que está ao nosso alcance, para quando chegar do lado de lá não dizer, não fiz todo o bem que eu pude. O item 8º. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como também não há uma ação meritória, um bom impulso da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, visto que tais ações constituem um começo de progresso. Então, normalmente principalmente a justiça aqui na Terra, só julga o fato ocorrido. E muitas vezes tem atenuantes e agravantes que variam um pouco com a intenção. Mas o pensamento é algo pessoal da gente. E aqui, sendo Deus infinitamente bom e justo, ele leva em conta também a intenção e o pensamento da gente. Se é um pensamento mau, vai ter consequências. Do mesmo jeito com um bom impulso, mesmo que seja no criminoso. Se a gente pegar e ver na própria comunicação do Allan Kardec, no Céu e Inferno, dá para procurar as comunicações do Jacques Latour. O Jacques Latour ele foi um criminoso, um salteador da época, de viajantes de estrada, matou muitas pessoas, seria tipo o serial killer de hoje em dia. E depois que ele desencarna tudo, ele dá uma comunicação para Allan Kardec lá na Bélgica, quando ele estava viajando. Depois, quando ele volta lá para Paris, o Jacques Latour continua dando comunicação, fala que eu me arrependo. E ele dá 7 comunicações, e na última, ele se arrepende tanto que ele chega a pedir para reencarnar e poder fazer o bem. E ele pede para reencarnar como padre, como pastor, para poder fazer o bem. Agora, se ele conseguiu esse mérito, se ele conseguiu essa oportunidade, a gente não sabe, a comunicação para no pedido que ele faz. Então, depois ele teve um impulso de arrependimento. E quantas vezes quem é doutrinador pega espírito sofredor, pega espírito, às vezes, criminoso, ou um espírito que algum parente muito próximo foi assassinado, só pensa em vingança e esquece até das pessoas que amou. E quando a gente está doutrinando, a gente lembra, cadê a mulher que você tanto amava? Cadê aqueles que te amam? E normalmente é no amor que tem essa brechinha, esse impulso que está dentro da alma de um criminoso. Então, por isso que no item 8º é levado em conta todo o bom impulso da alma, até mesmo para os mais perversos, é aproveitado perante Deus. E o 13º item, ele fala que a duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Ou seja, não é determinado se vai sofrer 10 anos, 50 anos, 250 anos. Depende da melhoria e aqui Kardec é enfático. O que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então, mais para frente a gente vai falar um pouco sobre arrependimento. Esse melhoramento tem que ser efetivo e sincero. Se é só da boca para fora, se
não é com firmeza, não vai ocorrer. E o castigo, vamos assim dizer, vai continuar. E quando a gente fala castigo aqui, na verdade, a terminologia que a gente vem das religiões tradicionais de séculos aí, que fala de pecado e castigo. No fundo, o termo pecado vem do aramaico, dos arqueiros, quando treinavam tiro ao alvo com arco e flecha, e quando eles comemoravam quando acertavam o alvo, e quando tentavam mirar e erravam o alvo, eles cometiam um pecado. Ou seja, pecado é um termo para dizer errei o alvo. Então, cometer o pecado era o alvo. E o castigo é um termo que vem também para dizer para o sentido de punição. Só que com o Espiritismo a gente vê que Deus não pune ninguém. Se a gente for ver para esse Código Penal aqui, é um código que Deus quer nossa reeducação espiritual. E a gente vai sofrer até aprender o caminho que tem que ser feito, e nos melhorarmos interiormente. À medida que nós formos melhorando, diminuindo nossas imperfeições, a gente está sendo educado. Tá? Outra coisa que temos que considerar, todo o bem que nós fazemos, do menor ao maior, que nem aqui a gente fala que toda ação meritória é levada em conta, no item 8º, lembrei de comentar aqui, para quem conheceu a vida do Chico Xavier, ou assistiu o filme dele, As Vidas do Chico Xavier, no começo, quando ele teve lá o Centro Espírita lá em Pedro Leopoldo, ele tinha um irmão dele que chegava mais cedo para receber as pessoas e ficava ajudando também na sessão espírita e esperando e falando com os necessitados. Isso foram vários anos, acho que 10, 11 anos. Aí, em um determinado momento, esse irmão dele desmaiou, foi para casa, foi o médico achou que ia melhorar logo, mas o Chico Xavier estava com aquela cara, falou para o pai que o irmão não ia sair dessa não, que ele ia ficar, assim, na hora que despertar ele não ia levantar da cama, que ia ficar tetraplégico, ou seja, deve ter tido um AVC, um derrame. Aí passou algum tempo, o Chico Xavier ficou olhando lá em volta da cama dele e pergunta para Emmanuel, por que tantos espíritos estão reunidos em volta da cama dele, que vê lá o Bezerra de Menezes, vê, se não me engano, a enfermeira Sheila, vê outros, e o Chico Xavier pergunta para o Emmanuel. Aí o Emmanuel fala, na verdade ele estava para ficar aqui muitos anos ainda na cama, mas eles estão rogando a bondade divina para ver se já não faz o desligamento do espírito dele do corpo de uma vez, visto todo o bem que ele fez, porque ajudava lá no centro espírita do irmão do Chico Xavier. E no fim foi o que aconteceu. Então provavelmente ele deve ter pedido para, quando reencarnou, no plano reencarnatório dele, ficar vários anos na cama como forma de expiação, mas por ele ter feito bem, essa expiação foi aliviada. Tá? Então a duração do castigo, tá, depende da melhoria do espírito culpado, que nem está nesse item. E aqui já deu meia hora de palestra, e eu vou falar sobre um item que eu acho que para mim me toca mais nesse item, Código Penal da Vida Futura, depois de passar todo esse embasamento, que é o 16º item, que é nele que a gente vai ver como se dá a redenção do espírito, como o espírito se regenera. Que às vezes a gente pensa, não, você tem que se arrepender, mas não é só o arrependimento. Então eu vou ler aqui, depois a gente vai explicar. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, quando qualquer um de nós comete um ato
devido às nossas imperfeições, quando qualquer um de nós prejudica o nosso próximo, ou eu prejudico o nosso próximo, seja com uma agressão verbal, agressão física, seja prejudicando no trabalho, seja pegando dinheiro alheio, seja machucando uma pessoa, até mesmo matando, tudo isso fica marcado na gente. Fica marcado no nosso espírito, porque nós somos culpados pelo que fazemos, da mesma maneira que o bem fica marcado em nós, mas o que nós fizemos errado também fica marcado. Fica marcado na vítima, que também vai carregar com ela, e fica marcado na sociedade. Tá? Aqueles espíritos que presenciaram, que se chocaram também, de certa maneira, ficam tocados com isso daí. Mas o que acontece com o algoz, com aquela pessoa que errou? Não necessariamente o algoz que fez por maldade, mas que errou. O primeiro passo é o arrependimento, que nem está aqui no 16º artigo. Agora, o que vem a ser o arrependimento? Uma pessoa cometeu um erro, ela fica triste, fica chorando, fica se culpando, não deveria ter feito isso, mas eu fiz, mas não deveria, como me arrependo? Isso aí, na verdade, não é arrependimento. Tá? Isso aí é peso na consciência, é remorso. Tá? É uma fase antes do arrependimento. O arrependimento, em alguns dicionários, dizem como remorso, como isso que eu acabei de falar, mas tem outros trechos de dicionários, e tem uma parte dentro da carta de Timóteo que Paulo coloca, tá? Que ele vai falar claramente que o arrependimento leva a uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Então, se você não mudar o teu comportamento, você não se arrependeu. Você pode ter peso na consciência, pode ter remorso, mas não arrependimento. Então, Kardec coloca, uma vez que você se arrependeu, o arrependimento suaviza as dores da expiação, ou seja, você tem que passar por uma expiação. O que é expiação? Expiação é sofrer na pele, na própria pele, o sofrimento que você causou ao outro. Ontem, nós vimos que o Amorim trouxe vários casos que estão lá no livro Céu e Inferno. Então, quase sempre, não vou generalizar aqui, dizer que é sempre, porque não é sempre, tá, gente? Mas a gente acaba sofrendo na pele o que causamos aos outros. Tem exceções. Eu me lembro de um caso, uma vez, de um médico, ortopedista, que fazia muitas cirurgias voluntárias, não me lembro que cidade do Rio de Janeiro, e fazia muitas cirurgias mesmo. Não me lembro se era da década de 70, ou começo da década de 80, e o Chico Xavier, perguntaram para o Chico Xavier, mas por que o Chico Xavier conheceu ele e tudo? Então, mas no caso dele, por que ele faz tanta cirurgia no joelho, tudo de graça? Aí o Chico Xavier pegou, falou, que em uma outra vida passada, não a última encarnação, mas numa vida passada, ele foi general, ele tinha que tomar conta e ele tinha capturado muitos presos, só que ele tinha poucos soldados. Então, ou ele deixava os soldados tomando conta dos presos, ou mandava os soldados para o campo de batalha. Então, o que fez esse general? Ele passava entre os prisioneiros, quebrando o joelho dos prisioneiros para os prisioneiros não fugirem. Então, aí ele tinha os homens, os soldados, para mandar para frente da batalha. Aí, quando ele caiu a ficha lá no plano espiritual, ele voltou. Se a gente aplicar o que muitos acham, que a gente traz, que muitos de nós podem trazer do olho por olho, dente por dente, vai achar, a gente vai reencarnar, e cada um daqueles prisioneiros vai reencarnar e vai quebrar o joelho do médico. Pô, quantas vezes você tivesse lá 500 prisioneiros, quantas vezes ele teve que reencarnar para poder quebrar o joelho do médico, cada um deles? Como ele se redimiu e viu, ele preferiu vir pagar o débito dele, a expiação dele, por amor, não pela dor. Tá? Então, muitas vezes acontece isso, da pessoa ter essa oportunidade de pagar, fazer, em vez de expiar, sofrendo na pele o que causou ao outro, pode vir pagar por amor. E quando a gente fala em expiação, e na verdade acontece alguns acidentes, algumas
coisas que nós consideramos tragédias, a gente não gosta, lógico. Que nem, por exemplo, a Amorim comentou ontem o caso do Antônio B., que ele acabou sendo enterrado vivo, por conta que numa reencarnação anterior, ou algumas anteriores, ele enterrou a mulher dele viva. Então é uma situação trágica. Ou às vezes a gente vê acidente de carro. Então muitas vezes o que acontece, teve várias situações que já ouvi falar, quando termina a oração do Pai Nosso, que a gente fala, livra-nos do mal, amém. Esse livra-nos do mal, muitas vezes as pessoas pensam, me livra do mal, eu não quero sofrer. Me livra do mal, porque eu não quero ter acidente de trânsito. Me livra do mal, porque eu não quero pegar uma doença. Me livra do mal, porque eu não quero que meus familiares morram. E assim vai. Mas, na verdade, aí eu lembro uma frase, quando chega esse momento de expiação, momento que às vezes a gente pode sofrer, uma frase de Joana de Ângeles, que fala que o mal que me fazem não me faz mal. Tá? Os outros me fazerem mal não me faz mal para mim. Por quê? Porque o mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. Porque isso me torna mal. Então eu sou imperfeito. Então o mal que me faz mal é o que eu faço aos outros. O que os outros me fazem é um aprendizado. Porque toda dor é um aprendizado. Nem toda dor é uma expiação, pode ser uma prova, existe diferença. Expiação é você resgatar algum erro do passado. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores da aflição. É uma expiação. Agora, uma prova é uma dor que a gente às vezes passa, mas é uma prova que nós pedimos para reforçar um aprendizado que a gente teve e a gente tem que ter certeza que adquirimos aquela virtude. Então, isso é uma prova. Então, nesse 16º item, nós já vimos o arrependimento, que alivia e ajuda a gente a ter a expiação, mas só arrependimento e expiação não resolve ainda. Aquela marca do erro no nosso perispírito, ou no espírito que estava próximo da gente, ainda continua. A gente tem que destruir essa causa. Ou seja, a gente tem que reparar o erro cometido. Ou seja, a gente tem que fazer o bem a quem sofreu o mal que a gente fez. Então, muitas vezes, uma mulher acabou provocando um aborto. Se ela tem saúde, ela pode pegar, tentar ter um filho, tá? E educar esse filho, e querer esse filho com muito amor. Se ela não tem condições de saúde de ter um filho, ela pode adotar um ou mais filhos. É uma oportunidade. Se ela não fizer isso enquanto ela estiver viva, vai ter que fazer numa vida futura. Então, fazer a reparação. Praticamente todos os livros do André Luiz sempre trazem essa parte da reparação, do arrependimento, expiação e reparação. E no próprio livro Nosso Lar a gente encontra o André Luiz, depois que ele está lá na colônia espiritual, a mãe dele no nível acima, que vem visitar o André Luiz. Aí, em um determinado momento, o André Luiz pergunta do meu pai, que eu não tinha procurado o pai dele e não encontrava, sabia que estava em sofrimento, mas não sabia onde. Aí a mãe dele fala, não, ele está lá no umbral, numa zona inferior ao que o André Luiz estava. Então, muitas vezes, quem vai ler o livro Nosso Lar, já fala, pô, ele ficou 8 anos no umbral, mas o pai dele estava numa zona inferior, ou seja, estava sofrendo mais. E além disso, ele está lá com 2 amantes. Aí o André Luiz ficou chocado. Aí o André Luiz estava preocupado, mas como que vai ajudar se ele está lá com 2 amantes? E aí entra o amor. A mãe de André Luiz, que estava no nível superior, numa colônia acima, fala, não se preocupe, já tem tudo arranjado, eu vou renascer, reencarnar na Terra, vou ter um novo corpo, vou me casar de novo com teu pai e vou acolher essas 2 irmãs como nossas filhas.
Aí o André Luiz ficou chocado. E aí ela falou, e se a gente observar, em momento nenhum, a mãe do André Luiz estava em nível superior, falou, dessas amantes, dessas traidoras, vou pegar teu pai que é traidor. Em momento nenhum acusou nada, falou, vou casar com teu pai e vou acolher essas duas irmãs. Depois, o que a gente acha que vai acontecer quando eles reencarnarem? As duas amantes dele. Vão ser dois bebês bonitinhos, vai ser criado com carinho, vai ser aquele filhinho do papai, a filhinha do papai, bonitinha, meu amorzinho, vai crescer. Aí, quando criança, tudo bem, mas quando chegar na adolescência, muito provavelmente vai ter trabalho. O pai vai ter trabalho. Então aí, se o pai não souber repor direitinho, vai ter pelo menos a mãe, que é um espírito mais evoluído, para guiar o pai do André Luiz, para ajudar a reeducar sobre essa parte aqui do Código Penal da Vida Futura. São 33 itens que tem. Eu falei só de alguns aqui, acho que falei de uma meia dúzia e me ative mais esse 16º item. E se a gente for ver nisso tudo, lá no final de tudo, Kardec coloca uma frase que diz que Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada um tivesse o seu mérito. Ou seja, como Jesus colocou a cada um segundo as suas obras. E para finalizar, eu coloco uma parte aqui que eu gosto do Evangelho, tá? Que a gente vê que tudo isso depende do nosso estado de espírito, do que a gente faz no nosso interior. Então aí eu lembro de quando perguntaram para Jesus, que está lá no Lucas capítulo 17, versículo 20, quando os fariseus perguntaram quando que vem o reino de Deus, e Jesus fala que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ninguém vai dizer que ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vocês, está dentro de vós. E no livro Boa Nova, no capítulo 3, um pouquinho antes de Humberto de Campos narrar, quando Jesus começou a rebanhar, a agregar os 12 apóstolos, tem uma cena que Jesus estava perto, se não me engano, de Cafarnaum, vem um juiz lá, o Anã, e a aparência de Jesus chama a atenção dele, vai perto dele e pergunta o que ele está fazendo por aquela região da Galileia lá. E Jesus fala que eu venho aqui para construir o reino de Deus. Aí, lógico, na ganância ele dá uma risada, fala, reino de Deus? Você vai instituir o reino de Deus? Cadê teus exércitos? Cadê teu príncipe? O que você acha que vem a ser o reino de Deus? E aí a resposta de Jesus na obra de Humberto de Campos. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, que todos nós possamos, dentro de nós mesmos, construir esse reino divino, essa obra divina, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Então agora, meus irmãos, vamos nos concentrar um pouco para fazer nosso encerramento. Vamos nos unir em pensamento, naquele sentimento que Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para nos unir com nossos mentores do Centro Espírita Luiz Ismael, do Amor e Paz. E vamos doar os nossos melhores fluidos, os nossos melhores amor, levando muita luz para todos aqueles espíritos que estão em aflição pelo mundo, em especial nessa pandemia, os que estão doentes, acamados, para que todos consigam ter um alívio pelo menos espiritual, para passar com mais calma, mais serenidade por todos esses momentos que estamos passando. E que todos nós também tenhamos dentro de nós mais amor, serenidade, para levar uma palavra de consolo, para ter um sorriso de esperança, para que possamos levar mais amor onde há ódio, onde há desavenças,
que consigamos lembrar que temos sempre que colocar nossas virtudes acima de qualquer coisa e lembrar sempre dos atributos divinos de Deus, que Ele é imutável, e que Ele sempre quer o nosso bem, que Ele é infinitamente bom e justo. E assim, vamos encerrando essa reunião, que nós tenhamos paz dentro de nós, aqueles que colocaram a água, que os benfeitores colocam as energias espirituais que cada um de nós precisa para o nosso equilíbrio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos de todo o mal, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos que estão presentes. Nós tivemos hoje uma palestra aqui, fruto do intercâmbio aí promovido pela USE Distrital Ibirapuera.